boa tarde mais uma vez. Agora que a gente já conversou um pouquinho, né, Vanilda? Falamos aí sobre Claro. oficinas, sobre temas de oficina. Hoje, o que a professora vai fazer? Um encerramento, corrigindo, uma revisão. Revisão do quê? Do projeto de mistura de enfermagem. Então, a professora vai compartilhar a tela com vocês aí. Tá aparecendo aí para você, Vanilda? Tá, sim, tá tudo ok. Tá conseguindo me acompanhar? Pegou a apostila aí, desde que nós falamos na aula passada? Já, peguei. É a última página, né? Isso! Eu sei que a professora Sim. vai fazer a revisão do projeto. Eu vou falar desde a primeira aula lá. Aham. Ok? Então, vou iniciar a aula falando o seguinte. Você sabe qual é uma das grandes diferenças entre um perdedor e um vencedor? Vou falar para você, ó. O perdedor, ele erra e volta atrás e desiste. Mas o vencedor, ele erra e começa tudo de novo, quantas vezes for necessário, viu? Quem falou isso foi Augusto Cury. Eu gostei muito dessa frase. Então, errar todos nós vamos. O que a gente não pode fazer é o quê? Desistir. O que a gente tem que fazer o tempo inteiro? Começar e recomeçar. Quando? Quantas vezes for necessário. Preciso. Muito bem. Então, vamos lá. Vou falar rapidamente ali. O que a gente viu na aula passada? Você lembra? Na aula passada foi transferências, né? Sim. Do paciente. Muito bem, Vanilda. É isso daí, ó. Nós falamos um pouquinho, então, como fazer a transferência. Então, primeira coisa, acomode a cadeira ao lado da cama. Pegue o cliente pela região do quadril, ali, um pouco abaixo do quadril, faz o quê? Puxe mais próximo. Segure aqui na região do ombro. Levante devagar. Porque você levantar e já virar a pessoa de uma vez, ela pode estar zonza, porque é diferente quando você fica muito tempo deitado, como você sente. Então, senta a cliente, aguarde um minutinho, segure na perna dela e no ombro e vire devagar. Deixou ela sentadinha, peça para ela respirar fundo, segure, pode segurar pelo cós, converse com ela. Um exemplo, dona Evanilde, nós vamos levantar, né? Quando eu falar 3, 1, para que o paciente possa também ali ajudar, tá bom? Virou, colocou. Com certeza. Muito bem. Então, falamos ainda na aula passada quais as orientações que nós devemos fazer ali para quê? Para auxiliar esse cliente na hora de nós levantarmos ele da cama. Porque se você não encostar ali a cadeira do lado da cama, o que vai acontecer? Se o paciente estiver um pouco acima do peso, você for puxar, pode fazer o quê? Cair. Bom, que tipo de orientação é interessante para facilitar a vida desse cuidador, para que esse cliente sinta-se seguro e também para que você sinta seguro quando você estiver executando ali essas ações? Em primeiro lugar, tudo que você for falar, você se comunica com o cliente o que você está fazendo, ok? Isso daí é assim, certo. É de praxe. Vai sentar o cliente, avisa. Vai alimentar ele, ó, nós vamos nos alimentar. Vai virar, nós estamos virando, entendeu? Ou seja, Sim. no começo, chega uma hora que ele já vai ter saber o que você vai fazer, entendeu? Daí adquire o chamado confiança. Essa confiança, essas orientações, elas são importantes principalmente porque para garantir que essa movimentação seja segura e para que o cuidador não se machuque também. Não é só não machucar o cliente, mas que ele não machuque a coluna dele. Ele tem que aprender a se planejar para fazer. Aqui, ó, conforme eu compartilhei essa imagem, quando você for, eu coloco lá no grupo de vocês depois o vídeo para que vocês possam assistir na íntegra, né? Cuidado com a coluna na hora que for segurar esse cliente, tá bom? Então, eu estava falando a respeito das orientações. Então, a comunicação, ela é excelente. O que mais? Vamos supor, tá lá, tá realizando uma mudança de decúbito, tá virando, fale para o cliente o que está sendo feito.
planejou a ação, vai deixar o cliente mais seguro, mais familiarizado, se for um cliente que você está iniciando os cuidados com ele. E ainda, olhe o ambiente. Observe a sua volta, se o lugar onde você está tem algum objeto, algum móvel, alguma coisa que não vai atrapalhar essa transferência do paciente. Ao realizar tudo isso, vai facilitar a vida do cuidador, vai garantir a segurança, porque quanto mais seguro esse paciente for ter com a comunicação, as principais limitações é a comunicação. Isso vai garantir a comunicação e o planejamento, ok? Mudar de 2 horas, vai realizar um passeio, fale com a família, enfim. Hoje, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos revisar um pouco desse projeto. É claro, em 30 minutos nós não vamos conseguir falar do projeto inteiro. Nós vamos falar tópicos de cada projeto. E se ainda, ao término dessa revisão, ainda tiver alguma aula que você tiver com dúvida, pegue a sua apostila, realize uma leitura. Ficou com dúvida, coloca lá no grupo, a professora está aqui para auxiliar. Ok. Se você pegar na sua apostila, nós falamos de um tema chamado Cuidando da Saúde. O que a professora falou na aula Cuidando da Saúde? A professora falou muito a respeito do cuidador. Ele tem, para cuidar do cliente, ele tem que aprender a se cuidar. Cuidar do quê? Da saúde dele, para que a saúde dele esteja boa. E ele aprendendo, ele vai fazer o quê? Cuidar do paciente também. Então, o ser humano, ele é bio, ou seja, ele é bio, que é vida, psíquico, porque tem a parte mental, bio, psíquico, físico, social, espiritual e ainda emocional. Por que a professora está falando isso? Porque para cuidar de alguém, a gente tem que entender que se a gente não estiver bem, esse cuidado não vai sair, então, com tanta eficiência. Já que a gente está falando em cuidado, eu reforcei em aula e reforço novamente a importância de beber água. A ingesta de água ela é extremamente importante. Então, você tem uma ideia, quando a gente chama de água, até a cabeça dói. Porque o nosso cérebro, para funcionar bem, o que ele precisa? Ele precisa de água. 70% do nosso corpo é composto por água. Água. Então, o pulmão, para a gente respirar bem, precisa de água. Para que nós possamos funcionar bem, não só o cérebro, como na atividade física, quanto a parte respiratória, o coração para bater. Tudo em nós precisa de água, fígado, músculo. O cliente para ele se manter fortão, ele precisa de quê? Água para fortalecer a parte muscular. Falamos da importância de ter uma boa noite de descanso. O dormir é vida. Nosso corpo é uma máquina. De 7 a 8 horas é essencial para se manter uma boa qualidade de vida. Sim. A professora falou a respeito da visita ao dentista. Se você não puder a cada 6 meses, pelo menos uma vez ao ano. Por quê? Uma vez ao ano. Isso, para ver como é que está a boca, como é que está a saúde ali, apareceu alguma cárie, de repente não cuidou da cárie no começo, vira canal, isso vai causar dor, vai fazer com que você não consiga desempenhar o seu papel corretamente. Nessa aula, a professora explicou sobre o quê? Sobre a importância da lavagem das mãos. Existe uma técnica específica que se utiliza para lavar as mãos. Ah, professora, lavar as mãos eu já lavo, todos nós lavamos. Mas a técnica correta, entre os dedos, debaixo da unha, tem que limpar o dedão, cotovelo, lavar, você quer com as mãos. Por quê? Nunca se falou tanto em lavagem das mãos como hoje em dia, né? Então, quando fala-se lavagem das mãos, também é um cuidado com a saúde, tá bom? Sim. Então, reforçando a aula 1, a Organização Mundial da Saúde disse lá que saúde é uma situação de um completo bem-estar físico, mental e social. Não é só não estar doente. Ter uma boa saúde é saber cuidar o quê? No geral. Então, já que nós falamos da importância da água, a importância de usar a técnica de lavagem das mãos, sabe por quê? Porque os profissionais da área da saúde lavam com técnica. Então, se você for cuidar de um cliente dentro de um asilo, dentro de um hospital, enfim, você saiba que lá tem uma sequência para se lavar as mãos, tá? A professora falou muito sobre a importância da atividade física, como ele ajuda ali na força, na flexibilidade, fortalecimento dos ossos.
aumenta o HDL, que o nosso corpo produz um colesterol, e esse colesterol é bom. Ele age como se fosse um detergente na artéria. Só que ele só é liberado quando tem o quê? Atividade física. E dormir aumenta o nível de concentração, ajuda nós a nos tornarmos pessoas mais criativas, habilidade social, habilidade de lidar com o estresse. Falei muito mais coisas? Sim, falei assim, sobre diversos. Só que ao final dessa aula, tem uma questão a ser respondida, eu gostaria que depois vocês respondessem, que ele fala o seguinte, com base nesses 10 itens que a professora falou, que é a água, a lavagem das mãos, a importância da atividade física, da saúde bucal, do sono, e mantermos cultivar as nossas amizades, e tudo isso nós falamos em aula, ok? Tá com dúvida? Entra lá no grupo, lá tem nossa aula gravada, assista ela novamente, responda o que é a questão da página, você que está com a apostila aí acompanhando a nossa revisão, página 18. Lá está sendo pedido aqui para você entender, se você entendeu que nós falamos sobre os pontos nessa aula, para a gente criar ali o quê? Como que a gente pode melhorar a condição de bem-estar nosso? Não é mudar de uma vez. É aumentando a ingesta da água, realizando lavagem das mãos da forma correta, dormindo de 7 a 8 horas diário, cultivando a amizade, através de aprender a controlar o estresse, respirar fundo. Enfim, aula 2. Sobre o que nós falamos? Cuidados com a administração de medicamentos. Aula, nós falamos, nesse dia nós abordamos quais os cuidados que o cuidador deve ter ali na administração de medicamentos. Principalmente, vai realizar a administração do medicamento, oriente o cliente que esse medicamento está sendo oferecido para ele. Nunca dê medicamento com o paciente deitado. Explique para ele ali, esse paciente está com dificuldade de engolir, de deglutir por algum problema, dê para ele o quê? Dê para esse paciente um canudinho, se for necessário. Reforçar que o medicamento tem que ser tomado com o quê? Com água. Água. Realize um planejamento de horário. Durante as aulas, a professora sempre explicou. É de 8 em 8 horas, adeque o horário que seu cliente dorme, que o seu cliente ele acorda. Deu meia-noite, dá 8 horas da manhã, 4 horas da tarde. Só que para isso ele vai ter que ficar acordado, você vai ter que dar meia-noite. Para evitar acordar o paciente de madrugada. Para que ele consiga ter uma boa noite de sono. Se acorda o paciente só se for extremamente necessário. Caso contrário, realize um planejamento. Como? Coloca no papel. Medicamento da pressão, você tomar tipo 10 horas da manhã, 10 horas da noite. Coloque ele de acordo com a hora que ele dorme, de acordo com a hora que ele acorda. Para evitar ficar acordando o cliente de madrugada sem necessidade. Tá bom? Outro cuidado com a medicação que a professora falou muito a respeito é a interação medicamentosa. Se o paciente não sabe ler, ajude ele, deixa ali, ó. Coloca solzinho, os dias que você não for no plantão ou alguém da família for tomar conta, coloca ali o café para tomar de manhã, põe um sol, na hora do almoço, desenhe e deixa o medicamento certinho para ele, já do jeito que ele vai tomar. Leia a bula, tá lá, tá no horário de trabalho, tá tranquilo, pega a bula desse medicamento, lê. Você vai dizer, professora, isso não é obrigação minha, não é questão de obrigação, é questão de aprendizado. Vamos supor que esse cliente começa a tomar um medicamento novo. E esse medicamento não está fazendo bem, hein, Vanilde? Como é que você faz? Às vezes você tem que ler a bula. Com certeza. Tem que ler a bula. Nunca administre medicamento porque alguém pediu. Evite administrar medicamento sem receita médica. Não dê medicamento idoso, principalmente para criança. Vocês são cuidadores de pessoas, independente da idade. Não ficar dando medicamento a Deus dará sem receita médica, viu? Sempre um dos cuidados é esse. A pessoa não leu, passou mal. Então começou a tomar um medicamento que passou mal, não fica esperando, não. Ligue para o pronto-socorro. Percebe, começou a empipocar o corpo, a reação alérgica, você não vai ficar ali, né? Esperando a pessoa passar mal. Nessa aula, eu vou dizer sobre essa história de ficar tomando muitos chás, plantas medicinais. Achando que não tem problema. Tem sim. Tem planta medicinal que, ao interagir com o medicamento que o paciente toma, simplesmente pode potencializar ou pode não fazer efeito nenhum. O que é isso?
potencializar e fazer o cliente passar mal ao invés dele passar bem. Vou dar um exemplo aqui. Já que a gente está fazendo uma revisão, chá de camomila é um chá muito comum, muito usado para acalmar as pessoas, né? Só que o chá de camomila, tomado com alguns anticoagulantes, pode fazer a pessoa sangrar. Nossa! Camomila? É sério, Então, assim, o cliente quer tomar o chazinho dele, mas então não dê próximo ou junto com o medicamento que o médico prescreveu. E avise o médico, ela toma esse medicamento, toma sempre tal chá. Tem alguns chás que atrapalham o funcionamento do medicamento, sim, tá bom? Reforcei ainda nessa aula falando feriados e finais de semana sobre checar medicamento. Tem medicamento para fazer? Não é porque no final de semana você não trabalha que o cliente não pode parar de tomar, não. Quem for tomar conta dele ou familiar, você deixa tudo escritinho se for preciso, que tem que dar, mesmo e tem que checar também, viu que deu. Deu para o paciente, escreve lá que deu. Não interrompa por conta própria sem orientação do médico. Eu aprendi na aula que a professora falou que eu posso parar o remédio. Não, não pode. Nós não temos autonomia de pegar e simplesmente retirar um medicamento, porque se esse paciente agravar o estado de saúde dele, a própria família vai falar, poxa, por que você parou esse medicamento? Tem que ter uma orientação profissional para parar, tá bom? Entendi. Automedicação. Eu não tenho nada contra, mas tem alguns programas, por exemplo, lá, o repórter passa, toma tal remédio, mistura com tal medicamento. Minha vizinha falou que tal medicamento é bom. Tal pessoa falou tal coisa. Então, não ficar, eu ouvi na TV, eu ouvi do vizinho, eu ouvi de alguém, porque fez bem para ele a água de berinjela, água do quiabo, água com limão, ficar misturando medicamentos que ele já toma com medicamentos manipulados ou mesmo homeopáticos, tá? Tem que tomar muito cuidado, a automedicação não é bacana. Primeiro, em vez de ajudar, pode fazer o quê? Prejudicar. Atrapalhar. Especificamente o fígado. O fígado é nosso amigo. É ele que faz metabolização tanto de alimento quanto de medicamento. Ficou tomando medicamento muito por conta própria, vai fazer o quê? Sobrecarregar o funcionamento dele. E ainda, não misturar álcool com medicamento, não precisa nem falar. Nessa aula eu reforcei muito sobre a importância de vai guardar medicamento, não guardar no baixo por causa de criança, evitar medicamento exposto à luz tanto do sol quanto luz de casa, de preferência que fique num lugar onde não tem alcance. Mas o idoso precisa pegar esse medicamento, não tem criança em casa. Se não tem criança, deixa no álcool. Tem idoso, deixa de repente num lugar onde vocês saibam. Cada um tem o seu lugar específico. Eu só não recomendo nem perto de calor e nem no banheiro. Porque banheiro tem muita umidade, pode estragar. Entendeu? Uhum. Falamos na aula também a respeito do cuidados com o quarto do paciente. Quais eram esses cuidados que a professora comentou no projeto? Que existem dicas de acessibilidade. Se esse cliente tem um abajur, se ele tem só a luz do teto, oriente a família que seria bacana que ele tivesse um abajur. Por quê? Vai acordar à noite, pode cair da cama. Se for ter criado um mundo que fique preso. Essa cama, não adianta ela ser bonita esteticamente, mas o paciente não conseguir alcançar o pé no chão. O que pode acontecer? Ele precisar acordar, ter um tapetinho aqui, esse tapetinho vai, escorrega, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano. Piso, com certeza. Se for antiderrapante. Cortinas, a cortina ela é boa assim, porque se o idoso não é acostumado a acordar muito cedo, nós estamos vendo aqui numa região que 7 horas da manhã o sol já está assim, né, tinindo. Realmente. Quer ter uma cortina aqui, aquelas cortinas com blackout, daí pelo menos não machuca, não agride os olhos logo pela manhã. Cada um tem a sua ali necessidade. O mais importante, de preferência, no quarto de idoso não deve haver degraus, ok? A professora mostrou para vocês a respeito do que? Arrumação de leito, que existe cama aberta, cama fechada. Isso aqui eu trouxe como conhecimento para você saber que se você chegar no hospital e for cuidar do seu cliente lá, está internado, assim quer dizer que não tem paciente. E assim é uma cama aberta. Na hora da arrumação,
é sempre importante deixar os materiais necessários para arrumar essa cama já separado. Antes mesmo de começar a mexer com o cliente, já deixa o material separado que você vai arrumar a cama. Por falar em arrumação de cama, a professora falou do quê? Colchão, caixa de ovo. Ele é um dos tipos de colchões que ele é utilizado para prevenir o quê? Formação de úlcera de pressão. Ou seja, as escaras, né? Sim. Existe um posicionamento que, de acordo com conforme você põe esse cliente, você acomoda ele, é muito interessante. Sempre onde tem região de saliência óssea, colocar o quê? Travesseiros. Porque a mudança de decúbito, ela é essencial. O que a professora veio falando nesse projeto inteiro? Úlcera de pressão, para não formar ferida. De quanto em quanto tempo tem que ser virado o paciente? De 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. Lado direito, lado esquerdo, posição de Sims, que é a lateralização, né? Posição ventral, você pode pôr o paciente de ventre, ou seja, de barriga para baixo. Posição dorsal, de barriga para cima. Só que lembrando bem que a posição ventral, que é o paciente de barriga para baixo, deve ser evitado para paciente que tem dificuldade respiratória, tá? Quando um paciente romper alguma, ou se já rompeu alguma úlcera ali no calcânio, você pode utilizar, se tiver dificuldade de poder se mexer na cama, providenciar um pedaço ali, ó, uma prótese ou uma órtese, né? Para ajudar ele a não formar, porque isso aqui vai ajudar a prevenir. Outro cuidado muito importante que a professora sempre citou nesse projeto é a hidratação da pele. Por quê? Não adianta só mudar o paciente de decúbito e não hidratar a pele dele. Só um instantinho, tá? A Erika tá aqui, viu, Vanilde? Viu, Sueli? Uhum. Oi! Coloquei presença para você, tá? Fique em paz. Ok, obrigada. Você tá quietinha aí? E você que não conseguiu assistir a aula online, ó, daqui a pouquinho a professora vai colocar no grupo, fiz chamada. Estamos aí ó, na reta final do nosso projeto. Hoje é a revisão dele. Então, o que a professora sugere com muito carinho? Assista essa aula, preencha a atividade. Por quê? Próxima aula ainda, nós vamos fazer o encerramento do curso. Então, eu conto com a tua presença, vou dar as orientações de como realizar o trabalho de conclusão do curso, tá bom? Aqui, Érica, obrigada. Então, você vê a Érica ligando para vocês, passando mensagem, é que aqui nós somos uma equipe, viu? Então, a gente tá aqui para ajudar vocês naquilo que vocês precisam. A professora vai dar continuidade, porque olha que interessante, daqui a pouquinho eu vou dar abertura para vocês perguntarem se ficou ainda alguma dúvida sobre isso que eu estou falando, tá bom? Qual a importância de mudança de decúbito do paciente? Se eu perguntar isso hoje, ô Sueli, por que é importante virar esse cliente de lado, de barriga para cima, região ventral? Por que é importante mudar ele de decúbito? Você lembra? Para não virar ferida. Muito bem, é isso daí. Para não formar úlcera, para não formar escara, para não formar ferida. Exatamente. Por isso é importante, sempre que arrumar a cama do paciente, deixar o mais esticado possível. Por quê? Porque a região sacral, essa região aqui, é uma região que, assim, se ficar o lençol não muito esticado, ele forma dobra, ele pode ferir a pele, tá bom? Demos continuidade falando sobre cuidados com a higiene pessoal, ou seja, cuidados ali com o banho desse paciente. Toda vez que esse paciente for tomar banho, secar muito bem ele para evitar principalmente o quê? Ficou no lugar a propensão à assadura. A assadura o que é? Relembrando, é uma reação inflamatória da pele. Ou seja, deixou o cliente muito tempo com fralda, esse cliente pode ser idoso, como pode ser criança. Muito tempo com fralda. O que vai acontecer? O xixi é ácido. Então, o que ele faz? Ele começa a fazer um processo ali do que não muito bacana na nossa pele. Um processo como se fosse uma esfoliação. E se for por fezes, a mesma coisa. Tanto a falta de luz solar quanto o calor, ele produz a proliferação de fungo. O paciente está com diarreia, foi lá, saiu lá fungo intestinal, bactéria intestinal, vai ajudar a aumentar a propensão de assadura. Então, deixar paciente muito tempo evacuado é uma certeza que assa. E aí fica lá, ó, dá para você perceber que isso aqui é presença de fungo. Região aqui, pele anal. O que é interessante?
interessante saber? Umidade, suor, urina e fezes. Esses daqui são os principais motivos que pode causar uma assadura, tanto no idoso quanto na criança, tá? A professora nessa data falou para vocês a importância do aparecimento, tem que cuidar com o quê? Pelo pubiano, o excesso de pelo também, ele é interessante que ele seja parado. O cliente não quer que retire, mas realizar uma higiene íntima, explicar para ele que é importante tirar um pouco, ou pelo menos aparar esses pelos, por causa do excesso ou de urina ou de fezes, principalmente na mulher. É muito comum o excesso de pelo, é difícil secar ali. Então, tanto o odor quanto a umidade não é bacana, né? Toda vez que o paciente urina ou evacua, o correto é realizar uma higiene íntima, por causa do cheiro. Após a asepsia com álcool, vamos supor, vamos passar álcool. Não é tudo que se passa álcool. Mas, se esse paciente é diabético, passa lá o álcool, ou seja, vai ficar ressecada. Toda vez que se precisar passar álcool em alguma região, depois que você fez o que precisa ser feito, seja insulina, seja um anticoagulante, ou seja, não importa, precisou passar álcool. Após o álcool na pele, somente na mão. Vamos passar álcool. Hidrate, porque o álcool resseca também e ajuda a propensão da sensibilidade da pele. Secar direito entre os dedos. Comentei com vocês a respeito de uma pomada chamada Nistatina com óxido de zinco. Essa pomada, ela é excelente, sabe por quê? O óxido de zinco, ele ajuda ali formando uma prevenção contra a assadura. Então, se esse paciente é um paciente que usa fralda, essa pomadinha aí, ela é ótima. Para que você use, porque ela ajuda no processo ali secativo, processo anti-inflamatório. E isso favorece o processo da cicatrização. O que isso quer dizer? Inicialmente, uma úlcera de pressão, olha o que acontece. Fica vermelho. Aqui, ó, essa região aqui sacral, viu? Região da nádega aqui. Primeiro, fica por que isso acontece principalmente? Paciente que não é trocado de posição. Então, não trocou. Começa com edema. Fica inchado, fica com esse aspecto. Aí a Vanilde pensou assim, professora, se logo aqui no começo eu tentar uma intervenção, que é passar pomada, não deixar esse paciente de fralda, sem trocar a fralda dele durante muito tempo. Depois do banho, olha a dica que eu vou dar. Depois do banho, pegue, hidrate, realize como se fosse uma massagem, uma ativação da circulação. Porque isso aqui aconteceu porque ficou muito tempo, por isso que chama pressão, úlcera de pressão. Ela foi ocasionada porque teve uma pressão onde não conseguiu circular o sangue nem o oxigênio naquele lugar. Então, existe um produto, se você estiver anotando aí nessa revisão, se a professora não comentou com você, chamado Dersane. Ele é excelente ali. Para quê? Para ativar essa circulação, para ativar esse processo ali no cliente. Passou o Dersane, professora, a pessoa não tem Dersane. O óleo de girassol ajuda? Ele tem vitamina E? A resposta é sim. Então, como que se ajuda ali na prevenção? Hidrate a pele do paciente. Após o banho, seque bem e hidrate. Passe uma pomadinha de prevenção. Você não vai passar a pomada porque ele está com assadura. De vez em quando, se você percebe que essa região dele sempre fica vermelhinha, passa a pomadinha, peça para a família. Por quê? Olha o segundo estágio da úlcera, o que acontece? Há algo chamado escarificação. Ou seja, a pele começa a se soltar. E cada vez mais que vai mudando esse processo, pior vai sendo. O rompimento da pele vai sendo cada vez pior. Se você der continuidade aí, de acordo com as aulas que a professora falou, na página 23 tem atividade para ser realizada. Na página 27, de acordo com o que a professora falou, tem atividade a ser realizada. O que se faz quando o paciente não consegue sair do leito? Página 4, capítulo 4, tem atividade? Tem. Página 33. E assim, se você pegar e realizar, acompanhando essa revisão que a professora está fazendo, você vai entender que
lá onde está falando das úlceras de pressão, realize uma leitura com muito carinho. Lá fala a respeito do estágio das úlceras. Por quê? Porque nós temos aí esse momento que nós estamos estudando de uma forma diferente, onde nós tivemos as nossas aulas. Se você precisar rever, se quiser tirar dúvida da professora, estou aqui, mas entendendo algo que eu não quero nem ficar falando muito, mas observem aqui o que é uma úlcera de pressão, uma vez que não se cuida bem. Nossa. Chegou esse estágio para a bactéria que entrar, cair na corrente sanguínea, a pessoa entrar em algo chamado sepsemia, ou seja, infecção generalizada, é algo muito comum. Então, assim, a professora tem mais coisas para que eu leia sobre isso? Sim, a professora pegou as primeiras aulas ali do projeto, você sabe por quê? Essas aulas nós já tivemos há muito tempo atrás, talvez você não se lembrava como que era, ou o que a gente tinha falado na aula. Na sequência, no capítulo 6 aí, está sendo falado sobre os curativos. Quais são os tipos de curativo? Então, tem atividade na página 40, você realiza uma leitura. Capítulo 7, sobre as ostomias, que é as aberturas de orifícios. Nessa aula, a professora falou muito a respeito da traqueostomia, que é a abertura nessa região, a colostomia, gastrostomia, e aqui é para respirar. Quando a pessoa não consegue respirar pelo nariz, o médico faz uma abertura do orifício. Gastrostomia para se alimentar. Falamos a respeito da jejunostomia, sobre a colostomia, que é onde sai ali as fezes. Quando o paciente tem algum câncer ou algum problema, o que é feito? Como que ele consegue fazer a evacuação? Capítulo 8, falamos sobre a higiene oral. E assim sucessivamente. Por quê? Professora, peraí, eu quero entender, cuidando da pele, o que é importante? Vou fazer um resumo. Quer cuidar da pele do paciente? Realiza o banho, uma boa higienização, mantenha o local seco, hidrate a pele do paciente e utilize o quê? Óleo de girassol ou ainda Dersane, produtos, a Gessane, a Dersane é marca, tá? A Gessane também, e dá produtos à base de vitamina E. Ou até um hidratante, os produtos que a gente tem um hidratante, não vou falar em marca, mas produtos que têm a vitamina A, E e C, ok? A partir daí, até a aula que nós fizemos a revisão hoje, que nós falamos dos sinais vitais, dificuldades na alimentação, cuidando da roupa do paciente, hidratação, enfim. Hoje a professora só fez um apanhado. Se depois desse apanhado você ficou em dúvida ainda, coloca lá no grupo que a professora está à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas, tá bom? Porque hoje fizemos essa revisão. Sueli, Oi. Alguma dúvida diante disso que a professora fez ali, vocês relembrarem que já foi dado? Você anotou aí, ficou alguma dúvida? Não. Se ficou, não quer falar agora que estamos online, depois coloca lá no grupo, tá? A professora está à disposição. Eu, você que está assistindo aí a aula, a Evanilde, quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição de vocês. Tem alguma dúvida, Evanilde? Não, Evelyn, está tudo certo. A princípio, se depois, quando encerrar essa aula, você for realizar uma leitura e ficar com alguma dúvida ainda, a professora está à disposição. Próxima aula, vamos falar sobre o encerramento do curso, não mais do projeto. Hoje estamos encerrando o nosso último projeto, ok? Aí eu vou dar as notas para vocês a respeito do trabalho de conclusão do curso, como eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Vou encerrar a conclusão falando o seguinte: que sejamos como o sol, que não usa nenhuma recompensa, não espera lucros, nem elogios, nenhuma fama. Simplesmente brilha. Então, vocês já são brilhantes para o mercado de trabalho. Eu sei que, de repente, vai surgir aquele momento de insegurança, mas fiquem em paz. Todos nós, em algum momento, nós sentimos. O problema é não ficar parado, não. É correr atrás da resposta. Estamos aqui à disposição de vocês, mas ainda tem a aula passada, tem a próxima aula ainda, viu? Eu vou ensinar o compartilhamento de tela, dizendo para vocês que daqui a pouco eu vou mandar algumas perguntas lá no grupo correspondente a essa pequena revisão que nós fizemos, tá bom? Fiquem com Deus, um excelente dia,
um excelente meio de semana, que a quarta-feira é o meio da nossa semana. E eu Sim. gostaria de falar com vocês o seguinte, ó. É uma satisfação para mim estar aqui acompanhando vocês nesse processo de aprendizado. E sei que, assim, vocês aprenderam muito desde o primeiro dia que vocês iniciaram esse curso. A cada hora vocês aprendem algo diferente, não é verdade? Sim. Então, né, Sueli? A Sueli dá risada. Eu sei que as dificuldades, elas surgem, mas junto com as dificuldades surge também o nosso crescimento, viu? E próxima aula vai estar imperdível, viu? Se eu fosse vocês, vou estar aguardando vocês aqui. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo, se vocês precisarem assistir novamente. Ao assistirem a aula, preencha a atividade que está aqui na apostila, viu? As atividades que ficaram faltando aí. É uma ótima forma de saber se foi bem aproveitado aí ou não. Essas aulas, vamos supor que durante essa leitura você sentiu dificuldade em responder, vai falar, poxa, eu preciso ler um pouco mais sobre esse assunto. Ok? Meninas, grande abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira no mesmo horário, ok?